Doutor, acho que eu queria falar um pouquinho sobre pesquisa e desenvolvimento e a questão das vacinas, né? Quando a gente fala, até estava buscando aqui, talvez o senhor saiba me responder, quando que foi diagnosticada, quando foi identificada a dengue pela primeira vez, o que, século XIX? Na verdade, a gente já tem a dengue há muitos anos. Tempo. Muitos anos. A dengue passou a ser um problema de saúde pública agora, pelo menos há uns 35 anos, pelo incremento. A dengue, quando a gente fala de arboviroses, assim como a dengue, assim como a gente fala de febre amarela, que é outra arbovirose, arbo vem de árvores. Eu moro numa rua arborizada. Por que a gente está dizendo uma arbovirose? Esses eram aqueles mosquitinhos que moravam nas copas das árvores. E à medida que as cidades foram crescendo e invadindo esses espaços, esses mosquitinhos acabaram sendo internalizados nas próprias casas. E eles adquiriram o mesmo hábito urbano nosso. Então, qual é o horário que eles mais atuam, que picam? Durante o dia. E à noite descansam. Mas é claro, se o Aros está sentado ali no sofá assistindo televisão à noite, ele fala, não, deixa amanhã eu pego o Aros. Não, vai aproveitar aquele, mas de toda forma, fundamentalmente, são de hábitos diurnos. E essa adaptação foi tão interessante que antes a gente dizia água limpa, parada. Hoje, o mínimo teor de oxigênio, por isso que quando a gente fala desses empoçamentos de água tampinha, de lixo, uma tampinha. Eu lembro, há 6 anos que eu assisti, nós tínhamos sido convidados para uma emissora de televisão no Rio de Janeiro para orientar jornalistas, editores de telejornais, e foi uma médica que faz entomologia, que cuida exatamente de mosquitos. E ela começou a palestra tinha 10 minutos. Ela pegou uma tampinha de garrafa PET, colocou um ovinho e falou assim, Evandro, passa o pessoal dar uma olhadinha de como é o vinho. O vinho se olhava, nossa, bacana, ó, Carol, ó, Aros, ó, Marcelo, ó, Estevão. Daí, e olhando, daí volta, ela continuava falando, ela pôs uma gotinha de água, olha, uma gotinha, hein, de água. 10 minutos depois, ela passa a tampinha de novo, já tinha uma larva. Numa gotinha de água, um ovinho, 10 minutos depois já era essa larva. Então, é algo que mostra o quanto esse mosquito ele se adaptou. Ele vive, então por isso ele se tornou um grande problema de saúde pública. Mas o meu questionamento era outro, mas pode não. Não, mas o que eu quero te dizer, por que você está dizendo? Você fala assim, pô, mas qual o motivo? À medida que nós invadimos os espaços de forma acelerada, eles começaram a internalizar. Por isso que a gente acabou ganhando um nível muito alto de mosquitos que moram do nosso lado. Mas o que eu queria questionar o senhor é o seguinte, tanto tempo, existem doenças que talvez tenham sido identificadas, diagnosticadas, descobertas posteriormente, que já tenham muito mais ferramentas em termos de diagnóstico, de terapia, de vacinas. A própria Organização Mundial da Saúde coloca dentro de uma caixinha, enfim, né, a classificação deles, a dengue, como negligenciadas pela questão da falta de interesse de P&D, de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Como que o senhor vê esse cenário? Isso é uma verdade, porque o que acontece? Isso é um problema de países latino-americanos, isso não é um problema nosso. Mas, quando começou a ter a dengue nos Estados Unidos, quer dizer, especialmente arboviroses nos Estados Unidos, porque existem outras arboviroses, especialmente na Flórida, e dengue na Flórida, com reservatórios identificados a 1 quilômetro, 2 quilômetros do centro de Miami, quer dizer, aí vira um problema. Então, começa-se a ter o desenvolvimento de vacinas. A primeira vacina que nós tínhamos, que era a Denváxia, era uma vacina que não tinha uma resposta terapêutica tão efetiva para todos os vírus, então era 70% para um dos sorotipos, 48% para outro, 39% para outro, quer dizer, ela não era a resposta ideal, mas o pior de tudo, que à medida em que essa vacina foi administrada, foi se percebendo uma outra coisa, que quem teve dengue teria, tomando a vacina,
ou melhor, quem não teve tomando a vacina, quando tivesse, faria uma forma grave. Puxa e aí falou, pelo amor de Deus... Como se o organismo entendesse que ele já tinha pego uma vez e aí ele faria uma forma grave. Então, isso virou um problema, tanto é que ela passou a ter o desuso. Aí surge uma outra vacina, que é essa que a gente tem da Takeda, a Qdenga, né? E que são 2 doses, tem os 4 sorotipos, mas ela, apesar de tudo, ela não tem uma cobertura também tão acima de 90% quanto a gente gostaria para os 4 subtipos. Responde muito bem a 1, ao 2, 3, 4, mais ou menos. Então, mostra o quanto nós precisamos, sim, de uma vacina melhor. Quem é uma grande promessa aí é a vacina do Butantan. Isso que eu ia perguntar para o senhor, né? A gente ouviu várias vezes, né? Hoje o vice-presidente era governador do estado, Geraldo Alckmin, né? Empenhado na questão do Butantan, até uma questão mercadológica, sabendo que ia crescer, poderia ser fabricada aqui, ser vendida até abastecer o mercado local, mas também internacional. E eu conversei não faz muito tempo também com médicos que estão trabalhando nessa vacina, eles tiveram ótimos resultados e está na 3ª fase, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse. E é uma dose só também, o que facilita. Isso é muito bom. Nós temos hoje 79,6% de eficácia aos 4 sorotipos, com testes que vão ser entregues agora em setembro, com a possibilidade de uma dose só. Portanto, o indivíduo que toma a vacina, 12, 15 dias depois já está idealmente protegido. Então, eu não tenho dúvida que essa é o grande cenário de resposta. Para se ter uma ideia, já existem mais de 5 anos de estudo dessa vacina e esse estudo não foi interrompido nem mesmo durante a pandemia. Quer dizer, mostrando da importância do conhecimento da presença de dengue e, ao mesmo tempo, o fato de você ter que continuar avaliando para ter respostas. O que nós vimos, por exemplo, na Qdenga, são estudos de 4 a 60 anos, portanto, menores do que 4 anos não tiveram estudos realizados, assim como 60. Lembrando que são os idosos que acabam tendo formas mais graves e fatais, até pela que a gente chama de imunossenescência, uma queda da sua imunidade fisiológica, um envelhecimento da imunidade e, ao mesmo tempo, com doenças comorbidades, são doenças associadas. Então, essas pessoas representam pessoas que acabam evoluindo com formas graves e fatais e deveriam receber como prioridade, mas como não foram estudadas, elas acabam, então, sendo deixadas de lado. Por outro lado, o Instituto Butantan já abriu um grupo de estudo para pacientes acima de 60 anos, porque é isso que a vida real pede, um estudo que foque essas pessoas para que a gente possa impactar menos internação e morte.